Esta não é apenas uma meditação para relaxar. É um retorno, um reencontro com aquilo que você sempre foi, antes de ter aprendido a duvidar. Aqui, você não vai tentar mudar o mundo. Você vai mudar o seu estado interno e deixar que o mundo responda. Neville Goddard nos ensinou que aquilo que você assume como verdadeiro em sua imaginação, com sentimento, se manifesta inevitavelmente no plano físico. Mas para que isso aconteça, é preciso aprender a entrar no silêncio. E é no instante em que você está entre a vigília e o sono que essa criação se torna mais poderosa. Este é o seu momento de se entregar à consciência pura, de atravessar o portal invisível entre o que é e o que pode ser, de abandonar a velha identidade e assumir o estado do desejo realizado. Você não está aqui para pedir, está aqui para sentir como se já fosse. Esta meditação não foi feita para que você ouça passivamente. Ela foi feita para que você viva por dentro a realidade que deseja manifestar. Enquanto o seu corpo adormece, sua consciência vai moldar o invisível. E quando despertar, você terá plantado, com intenção e presença, a semente da nova realidade. Feche os olhos, respire fundo e prepare-se para entrar no lugar onde tudo começa. A imaginação viva e consciente. Feche os olhos. Permita-se soltar o dia. Nada precisa mais da sua atenção agora. Nada. Este momento é inteiro, este instante é seu. A respiração vai acontecendo, natural, serena. Você não precisa forçar, não precisa ajustar. Apenas permita que o corpo respire por você, como se o universo inteiro te inspirasse em silêncio. E ao expirar, você solta. Solta o peso, solta o esforço, solta o papel que carregou o dia todo. Você não precisa mais ser ninguém agora. Nem forte, nem capaz, nem produtivo, nem positivo. Apenas você. Sinta o corpo onde está. Observe a sensação dos pés, a planta dos pés tocando o colchão, ou o lençol, ou apenas flutuando. Sinta os tornozelos, as panturrilhas. Se houver tensão, não lute contra ela. Apenas convide. Convide o corpo a confiar, a se entregar. Como se dissesse internamente: eu te permito descansar agora. Suba a consciência pelas coxas, pelo quadrilo, pelo abdômen. Relaxe o estômago, solte o peso que vive ali. Você não precisa mais digerir nada hoje. Nem palavras, nem decisões, nem culpas. Esse agora é um espaço de recriação. E tudo que não combina com o novo pode ser deixado aqui. Sem dor, sem resistência, apenas deixado. Relaxe o peito, afrouxe o coração. Talvez ele tenha batido demais hoje. Talvez tenha tentado agradar, explicar, consertar. Não mais. Agora ele pode bater por si mesmo, no ritmo da liberdade, no compasso da presença. Suba com suavidade pelos ombros, pesados ou não,
Eles não são mais responsáveis por sustentar o mundo. Eles não carregam mais a expectativa dos outros, nem o passado, nem os medos. Você não é mais uma função. Você não é mais um personagem. Você é apenas o que vibra, o que sente, o que imagina. Sinta os braços, as mãos, os dedos. Solte cada um como quem deixa cair uma chave que não abre mais porta alguma. Relaxe a garganta, a nuca, o couro cabeludo. Relaxe o rosto. Solte a boca, a língua, o maxilar. E por fim, relaxe os olhos, mesmo fechados, como quem não precisa mais enxergar com os olhos externos, porque o olhar interior agora está aceso. Nesse estado, você começa a acessar o lugar onde tudo nasce, o campo fértil da imaginação. Neville Goddard chamava isso de estado semelhante ao sono. Um estado onde a mente racional adormece e a mente criadora desperta, a mente que não argumenta, a mente que aceita o que você sentir como verdade. Agora, nesse espaço seguro e silencioso, observe sua respiração. Não para controlá-la, mas para viajar com ela. Ela é sua ponte, seu fio condutor entre o físico e o espiritual, entre o que é e o que pode ser. Inspire profundamente e, ao expirar, imagine que está deixando para trás a antiga versão de si. Aquela que tentou controlar, aquela que teve medo, aquela que duvidou, aquela que implorou, aquela que se achou pequena. Ela não é um erro. Ela foi um estágio. Mas agora, ela pode descansar. Sinta como o corpo vai ficando mais leve, como se cada célula começasse a entender: você está indo para casa. E o lar não é um lugar físico, é um estado de ser. É um eu sou vibrando dentro de você. E você vai se lembrar dele agora. Visualize diante de si uma porta. Simples, clara, talvez branca, talvez dourada. Ela é feita da mesma substância da sua alma e imaginação viva. Ao se aproximar, perceba, não é uma porta qualquer. É a entrada para o estado do seu desejo realizado. Não o caminho, não o esforço, o fim realizado. Você não vai até ele. Você entra nele. Você se funde com ele. Toque a maçaneta. Sinta a textura. Ela está quente. Ela está viva. E ao abrir a porta, o que você vê é você. Mas um você que já vive o que tanto imaginava. Veja os detalhes. Como está o ambiente? Onde você mora? Com quem você está? Que roupa você veste? Qual a sua expressão? Mas mais importante que isso, qual o sentimento que essa versão sua emana? É paz? É gratidão? É segurança? É amor? Sinta. Sinta agora. Não observe como espectador. Entre. Seja. Você está cruzando o ponto de fusão. Você não é mais alguém que deseja. Você é alguém que se tornou. Respire isso. Deixe que o corpo absorva esse estado, como se cada órgão se adaptasse a essa nova frequência,
se a pele, o sangue e o coração soubessem. É isso. Agora, é isso que somos. E enquanto você repousa nesse estado, sabendo que nada precisa ser forçado, que tudo será impresso no invisível enquanto você dorme, você se despede da dúvida, do controle, do apego. Porque o universo não responde ao que você quer, responde ao que você assume ser. E hoje, você assumiu, com o corpo, com a mente, com o coração. Durma nesse estado. Permaneça nele. Amanhã o mundo ainda estará lá, mas a realidade já terá começado a se reorganizar em torno da sua nova vibração. Seu papel agora é confiar e continuar imaginando, sentindo, assumindo, até que o invisível se torne visível e o sonho morada. Durma no ser, no agora. Você está mais fundo agora, mais leve, mais perto da frequência que tudo transforma. Seu corpo repousa, sua mente começa a silenciar e sua consciência se expande. Não há pressa, não há necessidade. Aqui, no silêncio entre pensamentos, você volta a lembrar. Você é criador. Você é aquele que imprime forma ao invisível. Você não suplica ao mundo. Você declara ao universo aquilo que já é. Neville Goddard dizia: a consciência é a única realidade. Não há mundo fora, apenas reflexos, sombras do estado que você sustenta por dentro. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Você está entrando em fusão com o estado do seu desejo. Mas perceba, não se trata de imaginar como se fosse um filme. Não é um roteiro que você assiste. É uma vivência emocional, real. Então agora, volte àquela imagem que surgiu antes. Você, vivendo o que tanto desejava. Mas dessa vez, entre mais fundo, como se ocupasse por completo esse corpo, essa versão de si que já é. Sinta o peso do corpo nessa nova realidade, o modo como você se move, como respira, como fala, como se comporta quando está sozinho. E mais do que isso, sinta a vibração emocional que essa realidade sustenta. Ela não é feita de coisas, ela é feita de sentimento. Imagine-se abrindo os olhos nessa nova vida. Como é acordar nesse novo mundo que vibra sua nova identidade? Qual é o primeiro pensamento do dia? Com quem você fala? Como você se olha no espelho? Agora vá mais fundo. Como você sente o tempo? Você corre ou flui? Você busca ou permite? Sinta a diferença. Sinta o corpo se alinhando a essa frequência mais alta. Isso é mais do que visualização. Isso é encarnação vibracional. Você está treinando o seu sistema nervoso a reconhecer o que é bom, seguro e possível como algo familiar e não mais como algo distante ou inalcançável. Bruce Lipton, em seus estudos sobre epigenética, afirmou: as belevas atuam como interruptores que controlam a expressão dos nossos genes. Ou seja, o corpo físico responde ao que você acredita ser verdade. E quando você repete esse estado noite após noite,
Ele deixa de ser imaginação e passa a ser memória viva do corpo. E o mundo responde com sincronicidades, com encontros, com revelações, com movimentos inesperados, porque sua vibração passa a chamar apenas o que é compatível com o que você se tornou. Agora, inspire profundamente e, ao expirar, diga para si, silenciosamente, com convicção e suavidade: isso já é meu. Mais uma vez, isso já é meu. E pela última vez, eu já sou isso. Sinto o calor dessa certeza. Você não está sendo convencido de fora para dentro. Você está se lembrando de dentro para fora. Veja agora como a sua postura muda, como a respiração se reorganiza, como o corpo inteiro entra em outro nível de harmonia. Porque quando a mente para de lutar, o campo começa a cooperar. Sinta-se merecedor, não por esforço, mas por natureza. Você não precisa provar, não precisa se explicar. O universo inteiro já entendeu sua nova frequência, e ele só precisa de uma coisa: coerência vibracional. Continue nesse estado. Perceba como você se move nele, como se comporta diante de desafios, diante de pessoas, diante de situações inesperadas. Veja como você reage com mais equilíbrio, com mais calma, com mais sabedoria. Você é a versão de si que já passou pelo que precisava passar, que não carrega mais medo, que não se apega mais ao antigo, que já sabe: tudo que é verdadeiro se manifesta quando o estado é verdadeiro. Agora, imagine que você recebe uma carta, um símbolo, uma imagem. Algo chega até você nessa visualização. Não tente forçar, apenas observe o que aparece. Um gesto, um presente, uma cor, uma palavra. Isso é um selo energético, um símbolo da nova realidade que está se formando. Guarde esse símbolo dentro do seu peito, como um código secreto entre você e o universo. E agora, relaxe ainda mais. Deixe o corpo cair fundo no colchão. Sinta a gravidade como uma aliada. Você não está afundando, você está ancorando. A respiração desacelera, a mente silencia e o coração suaviza. E a sua nova identidade começa a se consolidar. Você não precisa repetir frases sem sentir. Não precisa forçar imagens que não aparecem. Não precisa simular otimismo. Basta sentir e repousar nesse sentimento. Neville dizia: assuma o sentimento do desejo realizado e durma nele. É o sono com intenção. É a entrega com consciência. E enquanto você dorme nesse estado, seu subconsciente começa a trabalhar. As impressões internas ganham forma no invisível e a realidade responde com precisão. Mas para isso, você precisa permanecer. Mesmo que o mundo ao redor diga o contrário, mesmo que não haja sinais, mesmo que o tempo pareça imóvel. Confie, porque tudo que é criado no silêncio nasce forte. Agora, imagine que você está envolto por uma luz.
Não qualquer luz. Uma luz que vibra exatamente na mesma frequência do que você deseja. Ela envolve seu corpo, seu campo, suas memórias. Ela dissolve o que não é mais necessário e ativa o que está adormecido. Você está sendo reprogramado pela verdade do seu ser. Durma nesse estado. Permaneça. Repouse. Sem pressa, sem cobrança, sem expectativa. Você não precisa desejar mais. Você já é. E o que você é, manifesta. Inevitavelmente, naturalmente, silenciosamente. Durma como quem confia. Durma como quem já chegou. Porque o seu trabalho agora é apenas continuar sendo. Você está profundamente dentro. A consciência já não busca mais de estímulos. O corpo repousa como um templo em silêncio. E a alma reconhece o lugar. Reconhece o estado. Reconhece o eu sou. Neste instante, não há mais separação entre o que você imagina e o que você é, porque agora o desejo não é uma falta. É uma presença viva dentro de você. Aqui, a manifestação não é uma conquista, é um reconhecimento. Você não precisa correr atrás do que já está vibrando, só precisa permanecer. Só precisa descansar nesse novo campo de realidade, como uma semente que, sob a terra, não faz barulho, mas já se expande. Neville dizia que o mundo externo é o espelho do estado interno assumido com convicção emocional. Não com esforço, mas com fé silenciosa, com sentido consistente, com descanso vibracional. Agora, visualize-se em sua nova realidade. Com mais detalhe, talvez você esteja em um lugar novo, uma casa, uma cidade, um trabalho, uma rotina. Observe a atmosfera desse cenário. Mas, mais importante, sinta-se nesse lugar como se já fosse familiar, como se você estivesse apenas voltando para casa, não tentando alcançar algo distante. O subconsciente aprende por repetição emocional. E o que você sente como verdadeiro se torna o que você vê como realidade. Veja-se interagindo nesse ambiente, tocando objetos, caminhando, vivendo naturalmente. Nada grandioso, nada extraordinário. Apenas normal. A normalização do milagre é o segredo para a manifestação constante. Porque o que você considera normal, você mantém. E o que você sente como comum, você sustenta sem resistência. Agora, imagine uma conversa com alguém muito querido nessa nova realidade. Talvez seja alguém da sua família, um amigo, um parceiro, ou até você mesmo. Essa pessoa olha para você com orgulho, com amor, com alegria e diz: você fez, você virou. Sinta o impacto dessas palavras, como elas vibram no seu peito, como elas dissolvem o que ainda restava de dúvida. Sim, você virou. Virou a chave. Virou o caminho. Virou a frequência. Agora, o que era espera virou presença. O que era vontade virou vibração. O que era sonho virou memória emocional. Durma nesse cenário. Durma nessa vibração, como se o mundo que você imaginou já estivesse ao seu redor, porque energeticamente já está. Joe Dispenza ensina que
Ao elevar a emoção e sintonizar a mente e o corpo com o futuro desejado, o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado e começa a emitir os mesmos sinais que emitiria se isso já estivesse acontecendo. Você está fazendo exatamente isso agora. E quanto mais você repete, mais esse estado se enraiza, mais as células aprendem, mais o subconsciente absorve, mais a realidade se dobra. Agora, silencie até mesmo as imagens. Deixe que elas se apaguem aos poucos, como se você estivesse flutuando num campo de névoa dourada. Nada a ver, nada a controlar e nada a esperar. Apenas ser. Repita internamente: eu já sou o que desejo ser. Eu me permito viver essa nova realidade. Eu durmo no estado do desejo realizado. E então, solte. Como um pássaro que não teme o céu, como uma vela que se apaga para que a luz nasça de dentro, como um criador que sabe que seu mundo já começou a se formar. Nesse silêncio, a reprogramação acontece. As memórias velhas se dissolvem, as vozes internas antigas perdem força. A identidade antiga não tem mais espaço. Você não precisa lutar contra ela. Ela apenas deixa de ser alimentada. E quanto menos você foca no que foi, mais poder você tem sobre o que será. Agora, imagine um campo infinito, aberto, silencioso, uma extensão do seu próprio coração. Neste campo, há sementes. Algumas já foram lançadas, outras estão nas suas mãos. Essas sementes são ideias, desejos, imagens, intenções. E você é o solo. Quanto mais fértil o solo, mais fácil é para a semente crescer. E o solo fértil é feito de aceitação, silêncio, permanência, amor próprio, coerência vibracional. Você é o solo agora, e tudo que você plantou antes de dormir vai começar a brotar. Não porque você forçou, mas porque você sentiu como verdadeiro. Durma como quem já tem, como quem já é, como quem não duvida. Porque quando você dorme nesse estado, o universo começa a rearranjar as peças, os encontros, as sincronicidades, as falas, os e-mails, as ligações, os sinais, e tudo parece natural. Mas por trás foi você quem movimentou tudo no silêncio, na fé, no sentimento. A realidade que você deseja já existe em outra linha do tempo, e você está vibrando exatamente nela agora. Continue nesse espaço. Não saia. Não volte para a identidade antiga. Ela não tem mais permissão para definir você. Você é novo. Você é inteiro. Você é criador. E enquanto o corpo dorme, a realidade responde. Durma como quem plantou e deixe o invisível florescer. Agora que tudo em você repousa, o corpo dissolvido no leito, os pensamentos dissolvidos no espaço, as dúvidas dissolvidas na vibração da certeza, é neste ponto que a criação se estabelece. Você chegou ao solo fértil do invisível, a terra sagrada onde as palavras não chegam, mas o sentimento cria. Aqui não há mais nada a fazer, apenas ser. Mas este ser não é um estado passivo, é o maior dos movimentos,
o mais profundo dos comandos silenciosos ao universo. A criação acontece agora, sem som, sem ação, sem pressa. Neville Goddard dizia: sentir é o segredo, porque aquilo que você sente de forma contínua torna-se forma inevitável no tempo. Você está dormindo com o sentimento do fim realizado. E isso é a única oração verdadeira, não aquela que pede, mas aquela que confirma. E para selar essa noite com intenção pura, vamos fazer uma prática simbólica, simples, profunda, sagrada. Feche os olhos da alma. Respire com o corpo entregue. Agora, visualize diante de si uma pequena chama. Ela não queima, ela aquece. Ela vibra em silêncio, como se pulsasse o seu nome. Essa chama representa a essência da sua nova realidade. Ela não precisa ser explicada. Ela apenas existe. Ela é a verdade que você escolheu assumir como sua. Aproxime-se dela. Sinta o calor, a energia, a paz. E agora, estenda suas mãos imaginárias e toque essa chama. Ela não fere. Ela se funde. Ela entra em você. Se alonja no centro do peito e vibra, calma, ininterruptamente. Você agora carrega essa frequência dentro de si. Ela te acompanhará no sono, no sonho, na manhã seguinte, nos gestos diários, na forma como você se move no mundo. Essa chama é o símbolo vibracional da nova identidade que você assumiu. E todas as noites, ao dormir, você pode tocá-la novamente, reacender, confirmar, reafirmar. Porque o universo não responde a palavras esporádicas, ele responde à coerência emocional repetida com suavidade e fé. Agora, imagine que você está em um jardim, silencioso, lúcido, sagrado. Na palma da sua mão, uma semente. Essa semente é a sua criação. Ela já carrega dentro de si tudo o que precisa ser. Ela já é a forma, mesmo que invisível. Ajoelhe-se suavemente nesse jardim. Toque a terra com reverência e plante. Sem pressa, sem ansiedade. Apenas coloque a semente ali com confiança plena de que a vida sabe como fazer crescer. Não importa o tempo, não importa a lógica, não importa o como. O seu trabalho foi sentir, assumir e plantar. O resto é com o universo, com o campo, com a inteligência que tudo governa em silêncio. Agora, cubra essa semente com um pouco de terra imaginária. Coloque as mãos sobre ela e diga internamente: isso já é meu. Isso já é. Obrigado por aquilo que já vibra em mim. E então, levante-se, caminhe por esse jardim sagrado e leve consigo a certeza. Não a dúvida, não a urgência, apenas a certeza de quem plantou o invisível no agora. Você é aquilo que assume ser, e nesta noite assumiu o fim realizado. Assumiu a cura, a abundância, o amor, a liberdade, a paz, a nova identidade. Agora, tudo o que você precisa é manter-se fiel a esse sentimento, não como uma prisão, mas como uma dança, leve, constante, autêntica. Mesmo quando acordar, mesmo diante do mundo antigo, mesmo quando os velhos pensamentos tentarem retornar, você pode lembrar da chama,
Você pode lembrar da semente, você pode lembrar do jardim e retornar. Simplesmente retornar. A prática mais poderosa que existe é a fidelidade vibracional silenciosa. É dormir, dia após dia, noite após noite, no estado do seu desejo realizado. Não implorando, mas sentindo. E quanto mais você dormir nesse estado, mais natural ele se torna. Mais o corpo acredita, mais o subconsciente assimila, mais o campo obedece. Você não precisa contar para ninguém, nem provar, nem justificar. A realidade já está sendo modificada por dentro e ela se dobrará por fora, no tempo certo, com precisão, com beleza, com exatidão. Durma em paz, durma na verdade, durma no ser. E antes de permitir que o sono te leve por completo, deixe uma última frase vibrar silenciosamente dentro de si, como uma oração sem palavras, como uma certeza sem som. Eu sou. E nesse eu sou está contido tudo que você precisa ser, tudo que deseja experimentar, tudo que está pronto para receber. Agora feche todos os portais, todas as janelas do mundo externo. Apenas durma. A criação já aconteceu. A realidade já se move. A semente já foi plantada. E você já é.